Nossa aula hoje vai ser sobre o milênio. É um assunto muito polêmico, é um assunto que tem dividido aí ao longo dos séculos os cristãos na questão da interpretação, né, do milênio. Então, compartilhar aqui com vocês, né, essa nossa o material que eu mandei. Acho que todos vocês receberam, né, o material referente ao material a aula de hoje, né? Na verdade, aquele material que eu mandei hoje para vocês não é o material que eu escrevi, né? Por quê? Porque eu fui, digamos assim, meio que pego de surpresa, porque, na verdade, hoje quem deveria estar dando aula era o pastor Ítalo, mas ele se encontra num local em que a internet não é muito boa, e ele aí não tinha condição de fazer a, a, a aula, de dar a aula, né? O pastor Marcos vai falar nesse módulo de escatologia, ele vai falar sobre o juízo final. Então, falar sobre o juízo final logo no começo, sem falar antes sobre as outras coisas, fica meio esquisito. Então, acabou caindo no meu colo, e aí eu não tive tempo de preparar assim um material escrito meu, mas aí eu aproveitei e mandei um material para vocês excelente, muito bom, melhor de longe, muito, o que eu poderia preparar, mesmo porque é de um dos autores que a gente consulta, que a gente lê, né? E foi um capítulo tirado desse livro aqui, Milênios, Significados e Interpretações, o, o capítulo escrito pelo professor Anthony Heckman, que é uma referência no assunto. Ele tem livros sobre o assunto, inclusive tem comentários de Apocalipse e tal. Um livro dele muito conhecido é A Bíblia e o Futuro, que é justamente sobre essa questão de escatologia. Então, vocês estão muito bem supridos com o capítulo que eu tirei daqui desse livro, mandei para vocês. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler, mas quem não leu, por favor, o faça. Né? Muito bem. Dando início aqui sobre essas questões aqui do milênio, né? A gente tem duas visões básicas sobre o milênio, né? A primeira delas existem aqueles que veem o milênio como um milênio literal de 1000 anos, né? 998 anos, 999 anos, 1000 anos. Então, eles veem isso como literal. E existem os outros que veem o milênio como não literal, interpretando o milênio como um período indefinido, longo, né? Porém indefinido, certo? Quem adota essa visão de um milênio literal são os pré-milenistas, são os adeptos do chamado pré-milenismo. E quem adota essa interpretação não literal
são os pós-milenistas e os amilenistas. Desde já, é interessante dizer que esse termo amilenismo ele não é lá muito feliz, não, porque dá a ideia de que o amilenista nega o milênio, que não é o caso. O caso é o seguinte, que ele interpreta o milênio de uma outra forma. Nega um milênio literal, isso é verdade, mas não nega um milênio, certo? Apenas dá uma outra interpretação. Então, alguns autores sugerem, vocês vão ver no material de vocês, outras nomenclaturas, como milenismo realizado, e outros propõem um milenismo inaugurado, certo? Mesmo porque o amilenista diz que nós estamos vivendo o milênio hoje, certo? Então, não nega o milênio, apenas dá uma mudança de interpretação. O pré-milenismo, nós temos dois tipos de pré-milenismo, né? O chamado pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista, certo? O pré-milenismo histórico, né? Ele tem essas características aqui. O pré-milenismo histórico diz que Deus tem apenas um povo. E nisso daqui, o pré-milenismo histórico concorda com os amilenistas e com os pós-milenistas, né? Deus tem apenas um povo. Também concorda com os amilenistas e com os pós-milenistas de que as profecias do Antigo Testamento se cumprem na igreja. Aí aqui, e também concorda com os pré-milenistas ou com os pós-milenistas e com os amilenistas de que a segunda vinda de Cristo se dá em uma etapa apenas e coincide com o arrebatamento, certo? Do mesmo jeito como dizem os amilenistas e os pós-milenistas. Aí começa a diferença. Eles dizem, os pré-milenistas históricos, que Cristo retorna para estabelecer o milênio, certo? Que existe uma ressurreição de crentes no início do milênio e existe uma segunda ressurreição dos incrédulos no final do milênio, certo? Então, para eles, há duas ressurreições, uma no início do milênio e outra no final. No início é para os crentes e no final para os incrédulos. Também eles pregam a existência de dois julgamentos. O primeiro julgamento na segunda vinda, esse julgamento é um julgamento para a igreja, e o segundo julgamento, que é após o milênio, que é para os incrédulos. Nesse ponto aqui da igreja passar pela grande tribulação, os pré-milenistas concordam com os amilenistas e com os pós-milenistas, que também afirmam que a igreja vai passar pela grande tribulação. E, finalmente, o pré-milenismo histórico diz que o milênio é um reino literal e físico sobre as nações aqui na Terra, e que esse milênio ocorrerá após a segunda vinda de Cristo. Esse milênio é um milênio em que Jesus estará reinando fisicamente com o seu trono em Jerusalém. Já o pré-milenismo dispensacionalista, eles têm algumas diferenças, algumas semelhanças com o pré-milenismo histórico, mas algumas diferenças também, certo? Primeiro que eles dizem que Deus tem dois povos distintos e
trata distintamente com esses dois povos, Israel e a igreja. Na verdade, o pré-milenismo dispensacionalista chega a dizer que a igreja é como se fosse assim um plano B de Deus. Porque o plano original de Deus era estabelecer o milênio já na primeira vinda de Cristo. Como Israel rejeitou a Jesus, aí Deus disse, bom, então vou aproveitar aqui para não perder a viagem, vou aproveitar e criar a igreja. E aí criou a igreja. Certo? E aí, digamos, a igreja seria, na visão pré-milenista dispensacionalista, como que um parênteses na história do trato de Deus com Israel. Assim como Deus, dizem eles, assim como Deus puniu Israel no passado, mandando Judá para o exílio babilônico, ele agora está também punindo Israel agora, né, por conta deles terem rejeitado a Jesus como o Messias, mas retomará o plano original dele, lá que vem lá desde o começo, com Israel. Daí porque o milênio terá características, dentro da perspectiva dispensacionalista, terá características muito judaicas, inclusive com o retorno dos sacrifícios do templo. O templo vai ser reconstruído, o sacerdócio vai ser restaurado, os sacrifícios serão restaurados e tudo mais. Certo? Tudo, parece que esses caras nunca leram Hebreus na vida, porque, sinceramente, Hebreus diz justamente tudo ao contrário do que diz Hebreus. Muito bem. Outra coisa que o pré-milenismo dispensacionalista afirma, que as profecias do Antigo Testamento precisam se cumprir em Israel no milênio. Aí eles citam algumas profecias, como Isaías 11, né? Dizem também que a segunda vinda se dá em duas etapas. Um arrebatamento secreto antes da grande tribulação. A grande tribulação dura 7 anos, e aí Jesus volta visivelmente após a grande tribulação. Então, duas etapas. O arrebatamento primeiro, um arrebatamento secreto, ninguém sabe, ninguém viu. 7 anos de grande tribulação, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Quem vai passar pela grande tribulação são os judeus, e é aí que os judeus vão se converter, e quando Jesus voltar visivelmente, aí ele instala o milênio, que é o milênio judaico, né? Grande característica judaica. Templo, como é que se diz? Templo restaurado em Jerusalém, sacerdócio restaurado, sacrifício restaurado, trono de Jesus em Jerusalém, Israel sendo aquela nação que vai dominar sobre todas as outras, sendo os ministros de Cristo dominando todas as nações. Tá? Essa segunda vinda, que é, na verdade, uma terceira vinda, né? Que a segunda é secreta, a terceira vinda, 7 anos depois, ela estabelece o milênio. Aí tem 3 ressurreições, né? Tem a ressurreição dos crentes no arrebatamento, tem a ressurreição dos judeus que foram mortos durante a tribulação por ocasião da inauguração do milênio, e tem a ressurreição dos ímpios após o milênio. Eu não sei onde é que eles arranjam tanta ressurreição, mas é assim que eles falam. Como tem 3 ressurreições, também tem 3 julgamentos.
o julgamento, um julgamento no arrebatamento, que é o julgamento da igreja, o julgamento após a tribulação, né, que é o julgamento dos judeus, e no final do milênio, que é o julgamento dos ímpios. Então, é julgamento para chuchu e tal. A igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? E o milênio também é um reino literal e físico sobre as nações, após a vinda visível de Cristo, com todas essas conotações judaicas que eu já mencionei aqui. Certo? Muito bem. Aí, só que o pré-milenismo dispensacionalista, ele ainda tem subdivisões, certo? Eles têm subdivisões. Tem o pré-milenismo dispensacionalista pré-tribulacionista, que diz que Jesus volta antes da grande tribulação. Basicamente, foi o que eu disse agora, que eu falei anteriormente, no slide anterior. Certo? Aquele lá é o pré-tribulacionista. Ou seja, Jesus volta antes da grande tribulação. Certo? Aí tem também o pré-milenismo dispensacionalista midi-tribulacionista, que diz que Jesus volta no meio da grande tribulação. Então, a igreja passa por uma parte da tribulação, mas não pelo final. E também tem o pré-milenismo dispensacionalista pós-tribulacionista, que diz que Jesus volta depois da grande tribulação. Então, vê aí que o negócio é muito cheio de complicação. Agora, uma coisa nós precisamos dizer. Tanto os pré-milenistas históricos, quanto os amilenistas, quanto os pré-milenistas dispensacionalistas e os pós-milenistas, todos eles creem na volta pessoal de Cristo. Todo mundo crê que Jesus vai voltar a segunda vez. Os dispensacionalistas acham até que ele vai voltar mais de uma vez, né? Mas eles divergem a quando vai ocorrer essa volta e como Jesus vem. Né? Vocês viram, aí nós vimos aí que os dispensacionalistas creem numa vinda invisível, secreta, enquanto que pré-milenistas históricos, amilenistas e pós-milenistas não acreditam nessa vinda secreta. Para esses demais, a vinda de Cristo é visível de uma vez só, numa etapa só. Mas os pré-milenistas dispensacionalistas, que é o que, digamos assim, é a corrente mais popular que se tem hoje quando se fala em escatologia, é o pré-milenismo dispensacionalista pré-tribulacionista. Esse é o mais difundido, né? É aquele pessoal que fica sempre preocupado com a marca da besta. Agora, recentemente, o pessoal está dizendo que o Pix é a marca da besta, né? Já foi o código de barra, já foi o cartão de crédito, já foi o cheque, já foi um bocado de coisa. Agora é o Pix, que o pessoal fica inventando essas coisas, procurando essas coisas para dizer que Jesus está voltando por isso, por aquilo. E qualquer coisa que acontece com Israel, o pessoal já fica logo ouriçado, Jesus vai voltar e não sei o quê. E normalmente são eles que têm esse afã de ficar marcando as datas para que Cristo volte, né? Fica marcando data e tal. Eu me lembro muito bem na época, em 1982, quando teve o negócio do um alinhamento dos planetas, né? No começo da década, final da década de 70, início da década de 80, o boom do negócio era o alinhamento dos planetas. Eu acho que o Cláudio deve se lembrar dessa história aí.
o alinhamento dos planetas e tal, não sei o quê, aí Jesus ia voltar, aquela coisa toda, não voltou e tal. Pois é. Muito bem, a segunda vinda de Cristo. É uma coisa interessante que a gente percebe na leitura bíblica, é que todos os textos que versam sobre a segunda vinda de Cristo, nenhum deles faz qualquer menção a um milênio literal ou mesmo a um intervalo de 1000 anos entre a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Todos eles dizem que o juízo final está ligado à segunda vinda. É imediatamente após a segunda vinda, né? Também não tem nenhuma menção nos textos bíblicos que Cristo virá em 2 etapas. Não tem nada disso, certo? Então, por exemplo, vamos ver aqui alguns textos, certo? Ele diz assim, lá em Mateus 24, de 27 a 31. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação, veja aqui, é após a tribulação que Jesus vem como relâmpago, né? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá o sinal no céu, o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Onde é que tem uma vinda secreta aí? Onde é que tem um intervalo de 1000 anos entre a segunda vinda e o juízo final? Não tem, simplesmente, né? E foi Jesus quem falou isso. Em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31, Jesus diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono de glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Vinda de Cristo, visível, juízo final. Não tem nada de uma vinda secreta que ninguém vê, não é? Não tem nada de piloto estar pilotando e de repente sumir e o avião cair com todo mundo dentro. Não tem nada disso. Todo olho o verá. É o que diz a Bíblia. E ele vindo, ele vai se sentar no seu trono e vai julgar. É muito claro o que diz a Bíblia quanto a isso. Marcos, capítulo 13, versículo 24 a 27. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, veja que aquele outro texto também falava que a vinda de Cristo se dará após a tribulação. Após a tribulação, não antes. Não é? E nem que a igreja não vai passar pela tribulação. Não, a vinda vai ser depois da tribulação. Não tem nada de vir uma vinda secreta antes da tribulação, não tem. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados.
Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos, os quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Lucas 21, de 25 a 28. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Juízo final, a redenção, a nossa redenção completa. Não tem vinda secreta, não tem 1000 anos. O juízo final segue-se imediatamente após a vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses, dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Onde é que está aí milênio? Não tem. Simplesmente não existe. Né? Esse milênio físico, judaico e tal. Eis que vem em breve. A minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, quando ele vier, ele dá a recompensa, juízo final. Não existe 2 juízes, é um só. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito, ou seja, juízo final em seguida a segunda vinda. Né? O Enoque, a partir de Adão, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Ele vem e ele julga imediatamente. Ele vem e ele julga. Não tem intervalo de 1000 anos para sair o julgamento, para acontecer o julgamento dos ímpios. Não, é imediato. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com seus anjos poderosos em meio de chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus. Ora, é imediato. O julgamento e a punição é imediato, após a vinda. E os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus, eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então, vejam, quando é que isso vai acontecer? Isso acontecerá no dia que ele vier para ser glorificado. Está muito claro de que o julgamento dos ímpios acontecerá por ocasião da segunda vinda. Não tem 1000 anos separando a segunda vinda do julgamento dos ímpios. Não tem. Não existe isso. Esse é o ensino da Escritura. Agora, uma coisa
importante que nós precisamos ver sobre essa questão dos 1000 anos. Só existe em toda a Bíblia uma única passagem que fala de um reino de 1000 anos, que é Apocalipse 20, versículos de 1 a 6. Não existe outro texto bíblico que fala sobre isso. Então, se nós queremos saber alguma coisa sobre o milênio, necessariamente nós vamos ter que ler e observar esse texto, né? Segundo, como é que deve ser interpretada essa passagem? A passagem deve ser interpretada dentro do contexto da interpretação geral do livro de Apocalipse. Você não pode ir interpretando o Apocalipse de uma forma, quando chega no capítulo 20, você mudar a forma de interpretação. Tem que ser coerente com o todo do livro, não é? Esse livro, o livro de Apocalipse, ele foi escrito no século I para os crentes que estavam sofrendo uma tremenda perseguição. E, obviamente, que esse livro foi escrito inicialmente para os crentes do primeiro século. Então, esse livro tinha que ter sentido para eles. E não somente para os crentes do futuro, do século XX, do século XXI. Os crentes do século I, obviamente, precisavam que esse livro tivesse sentido para eles. Muito mais porque o nome do livro em grego, Apocalipse, por incrível que pareça, o livro é o livro da revelação. Apocalipse significa revelação, ou seja, Jesus estava revelando coisas para esses crentes do primeiro século. Né? Então, quer dizer, quando o pessoal lia esse livro, eles tinham conhecimento das figuras que estavam sendo utilizadas, da forma literária e tudo mais. Então, para eles, era muito mais fácil a interpretação do que para nós. Certo? Então, o propósito, ele tinha um propósito, esse livro teve um propósito ao ser escrito. O propósito do livro foi consolar e confortar os cristãos que viviam sob uma crudelíssima perseguição sob o imperador Domiciano e deixar claro que Cristo é o Senhor da história, que ele reina. Quem reina é Cristo e não César. Embora os cristãos estivessem sendo perseguidos, sendo decapitados, sendo jogados para as feras, tal, a mensagem do livro é: não se desesperem. A morte não é o fim. Há muito mais coisas e coisas muito mais gloriosas após a morte do que vocês podem imaginar. E então isso trouxe esse livro trouxe um grande alento e um grande consolo e conforto e encorajamento para os crentes daquela época que estavam sob terrível perseguição. Né? O livro mostra que o trono está no céu e não na terra. Certo? E que, após a morte, as almas dos crentes que forem fiéis, que se mantiveram fiéis, vão reinar com Cristo. Essa é a mensagem de Apocalipse que está, né, presente aí. E a nossa percepção dos 1000 anos tem que estar em consonância com todas essas verdades acerca do livro
acerca do livro de Apocalipse. E aí também nós precisamos saber como ler o livro de Apocalipse, certo? Primeiro nós precisamos compreender que o Apocalipse ele faz parte de um gênero literário muito particular que surgiu mais ou menos uns 2 séculos antes de Cristo, certo? Que é o gênero apocalíptico. E foi aí até o segundo século depois de Cristo. Muitos livros com essa mesma forma foram escritos, certo? Então, existem outros apocalipses também, certo? Mas só esse Apocalipse de João foi aceito como canônico, certo? Existe um Apocalipse de Pedro, existem vários outros apocalipses aí. Apocalipse de Barnabé e não sei o quê. Bom, mas então, o que é que caracterizava esse gênero literário da apocalíptica? É justamente a intensa utilização de símbolos e de contar uma história várias vezes ciclicamente, sob outros aspectos, sobre outras características. Então, o livro de João segue esse padrão. É inegável que o livro de Apocalipse é cheio de símbolos, de imagens, de metáforas, e, obviamente, que a nossa interpretação deve respeitar essas características. Fazer interpretações literalistas traz grande problema. Um outro ponto também importante sobre como ler Apocalipse é que o Apocalipse não deve ser lido como a gente lê um romance, certo? Em que as cenas vão se encadeando numa ordem cronológica. O livro de Apocalipse ele não é um livro para ser lido como se o capítulo 20 fosse cronologicamente seguindo, né, estaria seguindo o capítulo 19. Não. O livro de Apocalipse ele é escrito de uma forma diferente. Não é uma linha linear, né, assim, cronológica. Os eventos eles não acontecem, eles não são mostrados numa ordem cronológica, mas sim de maneira cíclica. Nós vamos ver isso. Por exemplo, né, só para vocês terem um exemplo, se nós olharmos com clareza, nós vamos ver que o livro de Apocalipse ele mostra a volta de Cristo 7 vezes. 7 vezes. Então, se a gente fosse tomar o livro como se fosse cronologicamente, então teríamos que dizer que Jesus volta 7 vezes. E também que o mundo é destruído 7 vezes, porque a cada volta de Cristo, o mundo é destruído, né? A cada volta, a população é aniquilada. Então, aqui estão os versículos, né, que inclusive estão também no material que eu mandei para vocês podem ver. Então, nós vamos ver que o livro de Apocalipse ele é escrito em 7 ciclos. E o número 7 é muito importante no Apocalipse. Terceira, obviamente, por essas razões, né, que a interpretação ela não deve ser literalista. Ela não deve ser literal, mas tem que ser figurada, né? Uma vez que predomina no Apocalipse a linguagem simbólica. Outra coisa também, existem números, existem padrões que também devem ser interpretados de forma simbólica, certo? Uma interpretação literalista leva a um negócio bem absurdo. Por exemplo, é dizer que
Jesus tem uma espada na boca, né? A língua dele é uma espada. Apocalipse fala de a espada que sai da boca de Jesus, né? Você vai interpretar aquelas bestas que aparecem lá, literalmente, né? Aqueles chifres, um chifre que tem olho, que tem boca, que diz blasfêmias e tal. Quem é que já viu um chifre que tem boca e que tem olho? Né? Um cordeiro que parece um leão. Então, obviamente, que essas coisas são todas figuradas, são figuras, são símbolos que trazem uma mensagem dentro do contexto do livro de Apocalipse. Certo? Uma outra coisa também que nós verificamos no livro de Apocalipse é a repetição do número 7, certo? E o número 7 é um 7 que indica perfeição, né? 7 candeeiros, 7 Espíritos de Deus, 7 selos, 7 taças. O livro é dividido em 7 sessões e assim por diante, certo? A melhor abordagem do livro de Apocalipse para interpretá-lo corretamente é a abordagem proposta por William Hendrickson. Ele denominou de paralelismo progressivo. O que é isso? São 7 sessões, cada sessão contando a mesma história. Qual é essa história? A história entre a primeira vinda e a segunda vinda. E essa história é repetida 7 vezes, agora sob ângulos diferentes. E a cada sessão que vai acontecendo, vai havendo uma progressão na revelação das cenas celestiais. Certo? Então, à medida que então, a primeira sessão conta alguma coisa sobre o céu, a segunda sessão já conta um pouco mais, a terceira sessão um pouco mais, e assim por diante, até culminar na última sessão, que vai do verso do capítulo 20 ao capítulo 22, que praticamente toda ela se passa no céu. Não é? E aí, essa é uma coisa bem interessante de se verificar. Então, aqui é o esquema do paralelismo progressivo proposto pelo Hendrickson, né? A primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 3, trata da igreja, habitação de Cristo no mundo. Então, tem 2 grandes sessões, que é a igreja e o mundo, e Cristo e o dragão. Primeira sessão, capítulo 1 a 3, é onde está aqueles candelabros. A segunda sessão é o capítulo 4 a 7, mostra a igreja sofrendo as provas e as perseguições, são os selos. E a terceira sessão, capítulo 8 a 11, mostra a igreja vingada, protegida e vitoriosa. Né? Essa história termina com a segunda vinda e o juízo final. Certo? Cristo e o dragão, a segunda divisão do livro. Né? Cristo combatido pelo dragão e os seus agentes, a besta, o falso profeta, né? A Babilônia, etc. Tal. Capítulo 12 a 14. A ira final sobre os impenitentes, entre o capítulo 15 e o capítulo 16, são as taças. Né? Aí vai aparecer também a Babilônia. Né? E é interessante que nessa sessão aqui do dragão e os agentes do dragão vai aparecer o anticristo, o falso profeta, vai aparecer a Babilônia, vai aparecer também os homens ímpios. E
à medida, então, que eles são apresentados de uma determinada forma, primeiro começa com a apresentação do dragão, no capítulo 12, depois vem o anticristo, o falso profeta, os ímpios e a Babilônia. Aí depois, a partir desse versículo, desse capítulo 17, aí vai mostrando a queda de todos esses inimigos do Cordeiro, certo? Primeiro, e aí na ordem inversa, o que apareceu por último é o que primeiro que cai, que é a Babilônia. Depois é o falso profeta, depois é o anticristo, e assim vai. Certo? Até que o último a ser derrotado é o diabo, que se dá no capítulo 20. Né? Ele mostra no capítulo 20. Certo? Então, essa é a sexta sessão, vai do capítulo 17 ao capítulo 19, e a sétima sessão do capítulo 20 ao capítulo 22. Tratando agora mais especificamente sobre o milênio, né? Por que que a gente deve interpretar literalmente os 1000 anos, se toda a passagem das figuras que devem ser interpretadas figuradamente? É uma pergunta que é extremamente pertinente. Veja que, lá no texto que vamos ler agora, capítulo 20, versículos de 1 a 6, diz assim: Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedir-lhe de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Ora, nós temos algumas coisas como corrente, serpente, dragão, abismo, selo. Tudo isso precisa ser necessariamente interpretado como simbólicos, figuradamente. Porque como é que você vai prender um espírito, porque o diabo é um espírito, né? Como é que vai prender o espírito com uma corrente dentro de um abismo, bota uma tampa no abismo e um selo no abismo? Ora, como é que elementos materiais podem prender um espírito? Claro que não tem o mínimo sentido disso. Agora, o interessante é que, na interpretação que eles fazem, né, os pré-milenistas fazem aqui, bom, corrente, obviamente, é figurado. Serpente e dragão também são figurados, porque a própria Bíblia diz que é o diabo. O abismo também é figurado, né? Selo é figurado. Não, mas os 1000 anos, não. 1000 anos é literal, tem que ser interpretado literalmente. Vejam que não tem absolutamente nenhuma coerência hermenêutica, nem exegética. Não tem nenhuma coerência de interpretação. Interpretar todos os termos que estão relacionados com esse número como sendo símbolos, e o número, não, tem que ser literal, porque tem que ser 1000 anos mesmo. Então, né? Mostra que é uma forçação na interpretação, porque quer que o negócio seja literal, porque para caber no esquema deles, tem que ser literal. Uma outra coisa também que nós temos sobre esse número 1000 é que 1000 é 10 à terceira potência. No Apocalipse, o número 10 também significa completude, certo? Completude.
3 é o número da Trindade. Então, 10 à terceira potência é 1000. Significa uma completude, uma plenitude perfeita. É isso que o número quer transmitir. É essa a ideia que o número quer transmitir. E ele, em momento nenhum, exige ser interpretado literalmente. Em nenhum momento, em nenhum local desse texto aqui. Uma outra coisa também que nós vemos, né? Vamos continuar lendo. Eu li até o versículo 3, vamos passar para o versículo 4 até o versículo 6. Diz assim: Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido sua marca na testa, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. Muito bem. Esse é o trecho que fala sobre reinar por 1000 anos, reinar e não sei o quê. Mas eu pergunto a vocês, existe alguma indicação, mínima que seja, de que esses 1000 anos aqui está se referindo a alguma coisa na Terra? Fala de Israel aqui, por acaso? Não, absolutamente. E esse detalhe fundamental, esse é o texto, o único texto em toda a Escritura que fala de um reino de 1000 anos. E o reino de 1000 anos aqui é no céu. É no céu. Apocalipse, esse trecho aqui de 4 a 6 é uma cena que se passa no céu. E não na terra. Passa-se no céu. Não fala nada de ser na terra e também não fala nada de Israel. Não é? Uma outra coisa. Veja só. Aqui, no versículo 4, João diz que viu as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho. São esses aqui que estão reinando com Cristo. Eles estão reinando com Cristo lá nos céus. Eles estão sentados no trono, e essa questão de trono é uma coisa muito importante, que a gente vai ver agora. Viu? Eu vou falar sobre essa questão dos tronos daqui a pouco. Nós já vimos que todo o ensino do Novo Testamento é que o juízo final se segue à segunda vinda de Cristo e alcança todas as pessoas, os vivos e os mortos. Né? Os mortos vão ressuscitar para o juízo final e os vivos vão ser transformados para o juízo final. Admitir entre um intervalo de 1000 anos entre a primeira e a segunda vinda e o juízo final implica em dizer que o juízo final é só para os incrédulos, né? Uma outra coisa importante sobre essa questão do milênio, que os pré-milenistas, principalmente os dispensacionalistas, mas os históricos também, né, é que no milênio Jesus estará fisicamente em Jerusalém, sentado num trono. Os crentes ressuscitados com os corpos glorificados estarão também na terra, atuando como ministros de Deus, de Jesus. Durante o milênio haverá conversões,
ou seja, haverá crentes como nós somos hoje, né? Redimidos, porém não glorificados. Veja, e haverá ímpios, todo mundo misturado. Você não encontra nenhuma indicação disso na Bíblia. E essa convivência parece uma coisa muito grotesca. Mesmo porque uma coisa parece que é esquecida pelos pré-milenistas. Paulo diz que viu a Cristo glorificado lá na estrada de Damasco. O que foi que aconteceu com Paulo? Quando Cristo glorificado se apresentou a ele, ele desabou no chão. Tamanha, porque a glória de Jesus glorificado foi tão grande que a pecaminosidade de Paulo não aguentou e ele desabou. A mesma coisa aconteceu com João. Quando João viu Cristo glorificado, ele desabou também, caiu. E foi preciso um anjo pegá-lo pela mão e levantá-lo. Como é que esses homens ímpios poderiam conviver com a glória de Cristo durante o milênio? Impossível isso. Absolutamente impossível. Essa é a razão pela qual até aqueles que vão ser punidos, eles precisarão ser transformados. Eles precisarão passar por uma ressurreição. Receberão um corpo diferente. Porque o corpo humano, como nós conhecemos, não suporta a glória de Cristo. Não suporta a glória de Cristo. Todos os homens seriam esmagados pela glória de Cristo se Cristo se apresentasse no seu corpo glorificado. Né? Vejam que o corpo glorificado de Cristo é diferente daquele do corpo ressuscitado de Jesus, porque Jesus só foi glorificado quando ele foi assunto aos céus, quando ele subiu aos céus. Certo? São coisas diferentes. Aqueles 40 dias que Jesus passou com os discípulos e tudo mais, não sei o quê, ele ainda não tinha sido glorificado. Então, ninguém poderia suportar essa convivência com o corpo glorificado, a não ser que já tivesse passado pela ressurreição, que não é o caso aqui do milênio que eles pregam. Não é? Então, essa convivência de crentes glorificados, crentes não glorificados ainda e ímpios, isso não existe em nenhum lugar na Escritura e é um absurdo teológico e também um absurdo hermenêutico. O acorrentamento de Satanás. Né? Já vimos que 1000 é um número simbólico. Indica um período de tempo longo, mas indefinido. Vejam só o que é que diz a Bíblia do propósito de ele ser acorrentado. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o num abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. O propósito do acorrentamento de Satanás é impedir que ele engane as nações.
Na verdade, esse acorrentamento de Satanás não vai acontecer na segunda vinda. Já aconteceu na primeira vinda, quando Jesus venceu o diabo, quando Jesus esmagou a cabeça da serpente. É o seguinte, nessa era da igreja, Satanás não pode mais impedir o progresso da pregação do evangelho, certo? Então, lembrar daquela história lá que Jesus fala que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja? Ele está ali usando a figura de uma cidade sitiada. Como é que o pessoal sitiava uma cidade? Eles levavam um portão e botavam na frente da cidade, era? Claro que não. Quem tinha um portão, quem tinha as portas, era a cidade que estava sendo sitiada. Então, a imagem é que o inferno é a cidade que está sendo sitiada e os sitiadores, né, o exército que está sitiando a cidade é a igreja. E as portas do inferno vão ser rompidas pela igreja. A igreja vai avançar. Inferno adentro. Essa imagem, né? Essa imagem é mostrando que o evangelho ele se projeta em todo o mundo, certo? Ele se projeta em todo o mundo. Até a encarnação de Cristo, nenhuma nação conhecia a vontade de Deus, nem os desígnios de Deus. Ninguém. Só Israel. Porque Deus atuou para que isso acontecesse. Veja que na época de Israel não existia o que hoje nós vemos hoje, missões transculturais. Não saía. Quando muito, era um profeta que era mandado assim de uma forma muito especial, mas não era corriqueiro. Né? O único profeta que a gente viu que foi mandado por Deus para uma outra cidade para pregar lá, o camarada não gostou muito de ir, não, né? Que foi Jonas. Né? Fez um trabalho muito, muito ruim, quis fugir da história e tal, não sei o quê. Então, na época de Israel, não havia evangelização. Não havia evangelização. Quando muito, estrangeiros vinham para Israel e se tornavam judeus. Isso acontecia, mas nunca uma atitude de Israel para as outras nações. Quando Jesus vem, e ele vence o diabo, ele esmaga a cabeça da serpente, ele assume, então, ele triunfa sobre principados e potestades, assume o controle do reino, e aí ele diz, olha, toda a autoridade me foi dada, e portanto, esse portanto é importante. Portanto, por quê? Porque eu recebi a autoridade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. A partir daí é que começa a evangelização para todas as pessoas. O que antes estava reservado única e exclusivamente para Israel, agora é para todas as pessoas. E olhe que os judeus, os cristãos judeus, demoraram a entender isso. Demoraram a entender isso. Né? No princípio, ficaram ali só em Jerusalém e tal. Deus teve que providenciar uma perseguição para poder o povo sair de Jerusalém e, a partir daí, começar a disseminar o evangelho. Depois ele levanta Paulo, Barnabé, Silas e outros para fazer esse trabalho também. Agora o diabo não domina mais as nações, ele não pode mais enganar as nações, de sorte que o evangelho avança, o evangelho
se dissemina e o diabo não pode mais impedir isso. Esse é o acorrentamento de Satanás, para que não engane as nações. Para que não engane as nações. Ou seja, durante o período da igreja, entre a primeira e a segunda vinda, certo? A igreja está evangelizando, as pessoas estão se convertendo, inclusive judeus. Inclusive judeus. Então, esse milênio, esses 1000 anos, é agora, é esse tempo que nós estamos vivendo. Tempo em que nós podemos pregar o evangelho, tempo em que nós podemos disseminar a palavra de Deus. Certo? Esses 1000 anos é a era da igreja, que Pedro, quando pregou aquele seu sermão lá em Atos 2, ele chamou de os últimos dias. Né? Jesus, quando falou lá no seu sermão escatológico, em Marcos 24, Mateus 24 e Marcos 13, é o que ele chamou de o princípio das dores. É esse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse é o milênio. E nesse milênio, a igreja está disseminando o evangelho, porque Satanás está contido, está preso, está acorrentado. Nesse sentido, para não enganar as nações, é o que está escrito no texto, para o pessoal não ler, e as almas dos crentes estão reinando com Cristo nos céus. Esse é o sentido do milênio. Esse é o sentido do acorrentamento de Satanás. Agora, próximo da segunda vinda, o diabo vai ser solto. E aí o que é que ele faz? Ele vai seduzir as nações. Vai seduzir as nações, certo? Mas aí será destruído pela presença do Senhor, que virá já na segunda vinda, né? Segunda vinda. Então, vejam, o milênio, na verdade, ele antecede a segunda vinda, porque é esse tempo que nós estamos vivendo. E é por isso que o amilenismo é melhor ser chamado de milenismo inaugurado, porque o milênio já está presente, ou milenismo realizado, porque já é uma realidade. É uma realidade aqui, porque o diabo está contido no seu poder de enganar as nações, e é uma realidade nos céus, porque os que morreram em Cristo estão reinando com Cristo nos céus. Eles estão sentados lá no trono, nos tronos. Certo? Então, é esse o sentido, né? O melhor sentido, a melhor interpretação do milênio. Certo? Então, o diabo é libertado, ele, né, seduz as nações, aí acontece o reinado do anticristo, vai acontecer a apostasia, né? Vai acontecer a grande tribulação, um período de violentíssima perseguição à igreja. A igreja vai passar pela grande tribulação. Lembrem-se que Jesus, quando falou sobre a grande tribulação, disse que era uma tribulação tal que nunca houve antes e que foi abreviada por causa dos eleitos. Então, quem são os eleitos? A igreja. E a tribulação foi abreviada por causa dos eleitos. Então, ao final da tribulação, Jesus volta, os mortos ressuscitam, o diabo, o falso profeta, o anticristo, todo esse povo será derrotado e aí acontece o juízo final. Todos esses textos que eu coloquei aqui dizem exatamente isso. Completamente diferente do que propõe o esquema pré-milenista, certo?
Ah, muito bem, a questão dos tronos, né, que é o que está aqui em Apocalipse 4-6. Ele fala de tronos. Né? Ele diz assim, vi tronos em que se assentam aqueles a quem havia se dado autoridade para julgar. No Novo Testamento existem 67 menções de tronos no Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, 67 menções de trono. No Apocalipse, 47. Ou seja, a grande parte das citações de trono está em Apocalipse. Em Apocalipse, apenas em 3 ocasiões, em apenas 3 citações, esses tronos estão na terra. Certo? E são os tronos do diabo, do anticristo e do falso profeta. Certo? Então, vejam que os tronos que estão na terra são tronos demoníacos. Todos os outros 44 tronos mencionados estão no céu. Inclusive, nessa passagem aqui, que nós não temos nenhuma indicação escriturística, literária, de que esses tronos aqui estejam na terra. Mesmo porque ele fala de quem está sentado nos tronos? As almas dos decapitados por causa do testemunho de Cristo. São eles que estão reinando. O reino, esse reino desses 1000 anos aqui, enquanto aqui na terra o diabo está contido para que não impeça a transmissão e a difusão do evangelho e a conversão das pessoas, nos céus, durante esse tempo, esses 1000 anos, que não são 1000 anos literais, mas um período longo de tempo, as almas dos crentes estão reinando com Cristo. Estão reinando com Cristo, certo? Porque eles têm autoridade para julgar. Estão reinando com Cristo. E outra coisa também que nós temos muito interessante é que em todos os textos que Jesus fala do seu reino, ele sempre disse, o meu reino não é deste mundo. Não é? O meu reino não é deste mundo. O reino de Cristo é espiritual, não é físico. Justamente foi exatamente esse ponto que fez com que os judeus rejeitassem a Jesus como Messias, porque eles aguardavam um Messias político, um Messias que fosse um grande general, que arregimentasse grandes exércitos, derrotasse o Império Romano, restaurasse o reino de Davi em toda a sua glória e passasse a ser o grande poder político e econômico daquela época. E Jesus disse, meu reino não é desse mundo. O reino de Cristo é nos corações, está presente já. Cristo reina nos nossos corações, Cristo reina, não é? O reino de Cristo não é desse mundo, não é físico. Ele mesmo disse várias vezes. Aí nós temos que ver uma questão, essa questão aqui que é bem importante sobre a questão das ressurreições. Né? Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos. Obviamente que isso daqui fica melhor compreendido quando a gente está vendo todo o livro de Apocalipse, aí se fala sobre a marca da besta e etc e tal, sobre o que é isso, a marca da... Né?
Isso aqui ele está dizendo quem recebeu a marca da besta são aqueles que são os ímpios, né? Os que não foram marcados pela besta, ou seja, aqueles que não adoram as coisas desse mundo, aqueles que adoram a Deus e tal. Então, fica mais fácil de compreender quando se vê quando se está estudando o livro sequenciado, né? Aí ele diz aqui que eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essa ressurreição é a ressurreição espiritual, né? Lembrem-se, Paulo nos diz, vós estavais mortos nos vossos delitos e pecados, mas ele vos deu vida e tal e tal. Em várias ocasiões, a conversão é chamada de ressurreição. Em vários locais do Novo Testamento, nós encontramos isso. A ressurreição sendo chamada de, aliás, a conversão sendo chamada de uma ressurreição. Vós ressuscitastes com Cristo, vocês morreram com Cristo lá na cruz, mas vocês também ressuscitaram com Cristo e tal. Então, quer dizer, quando você recebeu a nova natureza, quando você foi revestido da sua nova natureza, quando o Espírito Santo passou a habitar no seu coração, houve uma ressurreição espiritual. E aqui ele diz muito claramente que essa é a primeira ressurreição. Ele diz assim, eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completar os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Ora, ele estava falando de almas, as almas dos decapitados. Então, se ele está falando de almas de decapitados, não está falando de pessoas com corpos. Logo, não está falando de uma ressurreição física, está falando de uma ressurreição espiritual, né? Uma ressurreição espiritual. Aí ele diz, felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. É a ressurreição espiritual, o novo nascimento, a conversão. Essa é a ressurreição, certo? Aí ele fala, a segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Ora, segunda morte é o quê? Não é o lago que arde com fogo e enxofre? Punição. Ou seja, quem ressuscitou, quem experimentou a primeira ressurreição, não passa pela segunda morte, que é o castigo eterno. Então, nós podemos dizer assim que quem nasce duas vezes, nasce física e espiritualmente, esse nascimento espiritual é a primeira ressurreição, só morre uma vez, que é a morte física, que é a primeira morte. Já quem só nasce uma vez fisicamente, morre duas vezes. Ele morre a morte física, que é a primeira morte, e a morte espiritual, que é a segunda morte, que é a punição. Certo? Então, esse é a melhor interpretação, né, tanto do milênio quanto a abordagem do livro de Apocalipse. Para elucidar essa interpretação, nós vemos que Apocalipse 20, 7 a 10, ele volta a relatar a segunda vinda de Cristo e a batalha de Armagedon, que já tinha sido descrita em Apocalipse 16, no capítulo 14 a 21, e em Apocalipse 19, de 19 a 21, que são justamente dois capítulos que fecham a sessão, tá? Que fecham as suas respectivas sessões. Diz assim o versículo do 10 ao 7, do 7 ao 10. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações,
que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcham por toda a superfície da terra e marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profetas. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Então vejam que a descrição da segunda vinda de Cristo aqui, Batalha de Armagedon, segunda vinda, juízo, se dá depois do milênio, que é justamente o quê? O período da igreja, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, a segunda vinda se dá após o milênio e não antes, como querem, né, os pré-milenistas. E, para concluir, nós precisamos nos lembrar do contexto do livro, mais uma vez falando, né, e o contexto dos leitores originais. Uma intensa e cruel perseguição, cristãos sendo mortos por causa de Cristo. E então, o que é que esse livro, e mais especificamente essa passagem, é que ele traz para os leitores? Traz conforto, consolo e encorajamento. Eles veem que a morte não é o fim, que há coisas muito superiores a que são vivenciadas aqui após a morte, e após a morte, os crentes reinam com Cristo, né? Reinam com Cristo. Cá? Essa foi a nossa última aula. Ainda temos mais 2 aulas, mas aí não serei mais eu que vou dar a aula. Uma delas é o pastor Ítalo e a outra é o pastor Marcos. Espero que tenha alcançado aí as expectativas dos irmãos. Agradeço pela atenção e Deus abençoe a todos. Amém. Alguma pergunta? Eu sei que esse é um assunto muito cheio de dúvidas. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fale alto aí. Fala, diga. Oi. Eu queria ver se seria possível fazer uma compilação dessas aulas e a gente compraria. Será que é possível isso? Porque eu não tenho todo o material impresso. Bem, não, mas... Vejo no celular e fica bem complicado a leitura. E hoje eu tentei imprimir essa aula, mas é muito extensa, um capítulo muito longo. Foram 20 folhas. Muita coisa. A impressora já começou a falhar a tinta e eu não segui. Nívia, Oi. Alguns alunos têm me pedido, inclusive dois me pediram hoje, e eu estou enviando para o e-mail. Alguns me pediram antes também, né? Porque perderam material no celular por algum motivo e me pediram novamente e eu encaminhei para o e-mail. Se você quiser, eu posso fazer isso para você também, mandar para o seu e-mail. Tá bem. Tá. Certo? Você só me dá uma lembradazinha ao longo da semana que eu encaminho para você. House imprimo. Tá certo. Sibaldo tinha uma pergunta. Não, eu ia dizer o seguinte, que esse assunto realmente de Apocalipse não é tão simples assim. Pelo menos nada. E eu fico fazendo uma analogia, uma análise das duas vertentes, né? O pré-milenismo dispensacionalista com o amilenismo. Eu vejo assim, os dispensacionalistas, eles assim,
coloca uma ênfase muito grande na interpretação literal, né? Mas não tem como, porque, por exemplo, no caso das 70 semanas de Daniel, né? No capítulo 9 de Daniel, né? Considerando que são semanas de ano, né? Nas primeiras 7 semanas, bate, né? Quer dizer, a restauração de Jerusalém, né? Nas 62 semanas também, mais ou menos bate, mais ou menos, né? Mas na última semana não tem como, né? Então, por mais explicação que o camarada dá, ele não consegue convencer ninguém, né? É difícil, né? O problema é o seguinte, que eles fazem uma interpretação, digamos assim, arbitrária. Por que que parou em 69 lá e a última semana tem que ser a da grande tribulação? Qual é a razão? Não existe nenhuma razão. 69 são daquele jeito. Aí a última, aí dá uma suspensão de, sei lá, 4.000 anos, 5.000 anos, sei lá quanto. Em nenhum momento você tem razão disso. Só porque tem que caber dentro do esquema, aí tem que dar umas marteladas, né? Eu ia dizer, Rubens, que a Eva, ela tem uma pasta que foi aberta lá, e todas as nossas aulas que nós mandamos está lá, né? Eu acho que é possível dispor para os alunos, se você perdeu claro, manda por e-mail. Isso aí não tem problema. Agora, alguém perguntou aí, pensei que até a Eva fosse mencionar, se os slides teria disponível também, Rubens. Esse daqui eu posso disponibilizar sem problema. Tá bom, eu gostei muito. Bem, da minha parte, eu quero dizer para você, Rubens, que foi muito bom. Foi uma das melhores aulas sobre o milênio, né? Eu tenho ouvido, muito boa explicação, excelente, Rubens, excelente. A Zilma também está vibrando aqui, e agradeço a Deus pelo discernimento, pela compreensão dos irmãos. Lógico, a gente se vale de livros, né, que já foram escritos, não vamos reinventar a roda, mas essa maneira como o irmão expôs isso daí é uma coisa muito clara, muito fácil. Às vezes eu acho que para interpretar o Apocalipse de outra maneira, é preciso ter muita fé, rapaz. Eu não consigo ter fé tão forte assim, então eu prefiro ser amilenista, porque é mais simples. Né? É mais simples, né? Mas eu agradeço. O amilenismo é muito simples. Jesus veio a primeira encarnou, começou o milênio, ao final do milênio Jesus volta, né? Tem a ressurreição, tem o juízo final, estado eterno. Pronto, acabou. É assim. E aproveitando também, Rubens, também, né, você mencionou o fato que era para eu dar, já que o pastor Ítalo não pôde dar, ele pediu para eu dar, né? Mas veja, eu conversei com o presbítero Rubens, a dificuldade que eu teria de falar sobre o juízo final e as últimas coisas antes de falar sobre o milênio, né? Porque ia embolar todas as coisas e voltaria, ia ser muito difícil. Eu acredito que você facilitou demais a aula da próxima semana, Rubens. Muito obrigado. Giovânia. Eu queria também, gostei muito da aula, ficou muito clara, e queria parabenizar, já que você falou que era a última aula que você ia dar, parabenizar, foi muito bom, eu gostei muito, aproveitei bastante, e então, de parabéns. Obrigado. Deus o abençoe. Faço minhas as palavras da minha esposa, Giovânia. Obrigado, mestre Ricardo. Semestre que vem, Rubens volta, viu? Nós vamos voltar com outro módulo, né? Vamos voltar juntos. Vamos voltar com outro módulo. Ok. Alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Mestre Cláudio. Cláudio aí é uma figura ilustre aí. Diga aí, Cláudio. Hoje eu disse para Rubens... profundo conhecedor da escatologia, tanto pré-milenista que ele foi no passado, como a milenista que ele é hoje, né? É verdade. Assim, eu não sou um profundo conhecedor, mas eu vivi as duas coisas. Quer dizer, vivi a primeira e estou vivendo a segunda agora, né?
Eu disse para Rubens hoje, pelo WhatsApp, que eu fui um ardoroso dispensacionalista, né? No entanto, eu achava uma coisa muito, assim, muito embaraçada quando você ia, tipo assim, respaldar na Bíblia aquilo que me ensinavam, eu não via coerência com os textos bíblicos, né? Porém, no amilenismo eu vejo absoluta coerência e não tem como interpretar de outra forma, não é? Eles lá dizem o seguinte, por exemplo, se não houver um milênio literal na Terra, as promessas de Deus não se cumprirão em sua totalidade, etc. E citam, por exemplo, a questão de Davi, o trono de Davi, que Jesus reinará e sentará sobre esse trono, etc. Né? De fato, foi dito, né, que um descendente de Davi se assentaria sobre o seu trono, etc., para sempre. O anjo Gabriel, mesmo quando veio falar do nascimento de Jesus, ele repetiu essa mesma ideia para Maria. Mas isso é um sentar literal? Não pode ser literal. Mas graças a Deus que lá em Atos 2, Pedro esclarece, né? Se você for lá para Atos 2, versículos 30 e 31, Pedro diz que quando a profecia fala de que um descendente, de que Jesus se assentaria sobre o trono de Davi, na verdade, ele estava se referindo não a um sentar literal, mas estava se referindo à ressurreição de Cristo. Está lá com todas as letras. Então, é isso mesmo, Rubens. Parabéns aí pela aula, viu? Gosto demais do tema e gostaria de sugerir esse livro aqui, ó. Apocalipse, comentado por Hernandes Dias Lopes. Viu? Muito bom, me abriu muito o entendimento para a compreensão dessas coisas. É a mesma linha de Huckman, né? Dos cíclicos. De Huckman também, de Hendrickson, né? Hendrickson, né? Ele fala aqui dessas seções paralelas e progressivas, né? Isso, Por exemplo, ele cita aqui, quando fala da vida de Cristo no capítulo 1, diz assim: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o traspassaram, né? Ele fala só isso. Mas quando ele chega no 19, aí ele fala de uma vinda gloriosa, eloquente, né? E como é a roupa que vem num cavalo, e etc. Muito bacana, né? Então é paralela, mas é progressiva, né? É assim, por assim dizer. A mais absurda de todas é como o Rubens mencionou, não é, professor? Quando você lê a literalidade do texto, Jesus volta 7 vezes e o mundo é destruído 7 vezes. Não dá. É inconcebível. Tá bom, Rubens, despeça a classe, senão não fica até o outro. Vou pedir a Ricardo que faça uma oração, encerrando a nossa classe de hoje e marcando a minha despedida aqui como professor, né? As 2 próximas aulas estarei presente escutando, né? Obviamente. Muito obrigado, Rubens. Foi muito bom. Ok.